Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede, Senhor. Muito obrigado por este dia. Obrigado pelos meus irmãos, os nossos ouvintes, ajudadores. Toma em tuas santas mãos cada vida, Deus. Abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias. Abençoa as viúvas, os viúvos, os órfãos, os idosos, os necessitados. Senhor, socorre os enfermos. Deus bondoso, ajuda cada um. Estendas, ó Deus, as tuas santas mãos, cheias de bênçãos para os necessitados. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós estamos aqui tocando o clarim de Deus, falando das bênçãos do Senhor, anunciando a bondade do nosso Deus, as riquezas espirituais. E é maravilhoso. Sou muito feliz com o Senhor. Sou muito feliz na sua igreja, sempre vivi muito bem na igreja de Jesus, sempre contribuindo, apesar de mim. Sempre tinha uma tarefa a realizar, visando o bem-estar dos meus irmãos, ajudando alguém, levando a palavra, visitando. Deus me deu graça para fazer isto e eu fiz, e ainda estou com um pouquinho de reserva. Tem condições, eu tenho condições espirituais, físicas, para fazer capelania educacional, capelania empresarial, para voltar a essas tarefas. Se houver oportunidade, faço de novo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Hoje o nosso tema, meus amados irmãos, é vida cristã exemplar. Nem sempre a gente consegue ver isto, mas Deus certamente vê. A vida exemplar de homens e mulheres desconhecidos. A mídia não os conhece. A grande mídia não os conhece. As pessoas importantes, os divulgadores das coisas aí não conhecem. Mas o Senhor conhece. Nosso texto é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 25 a 32. Nós vamos aproveitar este tempo para ler a palavra e certamente melhorar. Comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que puser diante de vós, sem perguntar nada, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso aqui foi sacrificado aos ídolos, não coma. Não coma. Se alguém disser, foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem?
E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo pelo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vida exemplar. É maravilha isto. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala com os meus irmãos, abençoa os nossos ouvintes e todos os que terão contato com as nossas publicações. Querido Pai, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja na cidade e no campo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu digo, geralmente eu me torno repetitivo, porque da forma que eu fui educado ou criado no Evangelho, eu aceitei Cristo na adolescência e eu fui muito bem instruído, muito embora alguns dos meus instrutores não soubessem ler, mas sabiam viver. E tinham prazer na lei do Senhor, tinha alegria de viver, tinha testemunho, tinha cuidados para não dar escândalos, portanto eu fui muito bem assistido. E aprendi e me dediquei a ensinar. E pelo que eu recebi, eu deveria até ser um cristão melhor. E pelo que eu partilhei, também eu deveria até, digamos, me gloriar, porque eu consegui, durante todo esse tempo da minha vida, ajudar pessoas e fazê-las desenvolver e crescer. Muitos que não sabiam nem o que era teologia, eu os introduzi, os encorajei e eles me superaram em muito. Eu sou feliz. Como a igreja é bem instruída. Esta igreja era em Corinto, uma cidade grega cosmopolita. Tinha tudo, muito pecado, muito culto. Tinha culto de toda a natureza, fertilidade, tinha tudo. Mas tinha também a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus era instruída para absorver, para começar a antever, a antegozar as virtudes dos céus. E a instrução era permanente. Aí Paulo, o apóstolo de Jesus para os gentios, entre os seus muitos ensinos, suas muitas instruções, ele agora foi falar sobre comida, alimento. No tempo que o sujeito matava o boi e oferecia o sangue a Satanás. Matava a cabra e fazia do mesmo rito. Então, Paulo, instruindo, diz: comei de tudo que se vende no açougue. Não pergunte nada. Se perguntasse, com certeza ia ouvir. Não, isso aqui é sacrificado. O abatedouro ali tem um Deus, tudo que é abatido naquele abatedouro ali é sacrificado ao demônio X. Então, vá no açougue, escolha o pedaço que você quer, compre, leve, não pergunte nada. Prepare a sua comida orando e ore para comer e orando faça a sua ingestão. Não pergunte nada por causa da consciência. Por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e tudo que tem na terra, o boi, a cabra, o carneiro, tudo que tem na terra é do Senhor. Então o sujeito abateu de uma forma indigna e oferecendo ao diabo,
mas quem criou esse animal foi Deus. Então, comei de tudo que se vende no açougue, tudo que se apresenta para ser comercializado no mercado, compre e leve para casa. Mas Paulo vê a outra situação. Se algum infiel, se algum pagão convidar você e você quiser ir, vá. Seja gentil, seja sociável, vá com ele. E comei o que botar diante de vós. Não pergunte nada. Nós assembleanos aqui na nossa condição, esse frango foi sangrado? Como foi o abate dessa galinha? Esse boi foi sangrado? Como é que foi? Pergunte nada. No interior, eles matavam os animais, davam uma pancada mortal e sangrava a seguir. Pendurava, até colhiam o sangue dos animais, porque também era comercializado. Sangue de porco para iguarias, o sangue de bodes e ovelhas, o sangue de gado, sangue de touros. Todo o sangue foi comercializado para alimento. E Paulo está dizendo, comei o que botar diante de vós, não pergunte nada. Agora, se o sujeito botou sangue, você come sangue também? Não tem outra coisa, por que eu vou comer? Mas não pergunte nada. Aí Paulo repete, por causa da consciência. Por causa da consciência. Mas que consciência? A consciência do outro. Se alguém vos disser, isso aqui foi sacrificado aos ídolos, não consuma. Evite, não consuma, por causa daquele que advertiu, por causa da consciência dele, aquele que vos advertiu. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que tem na terra é de Deus. Mas a pessoa lhe avisou. O abate desses animais é diferente. Aqui eles não sangram e tal. Então não coma por causa da consciência. Se for sacrificado aos ídolos, não coma por causa da consciência. Aí vem a outra situação. Versículo 29, ele diz, digo-vos, porém a consciência não a tua, mas do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Por que pela consciência do outro eu vou sacrificar o meu alimento? Eu vou sacrificar a minha dieta. Paulo ensina por causa do amor, por causa do testemunho exemplar, por causa da vida de Cristo em nós, por esse testemunho exemplar que é necessário. E ele comenta aqui, mas se eu como com ação de graça, se eu orei, se eu participo com ação de graça, por que eu sou blasfemado se eu já dei graça? Eu ofereci a Deus o meu louvor. Agradeci pelo meu alimento. Obrigado, Senhor, porque Tu providenciou alimento para mim. Por que eu sou blasfemado se eu já dei graças? Aí fica subentendido que é por causa do amor dedicado ao Senhor, o amor dedicado aos seus servos, aos seus discípulos,
Portanto, um sacrifício especial a Deus pela convivência pacífica e digna com os diferentes, com os irmãos. No versículo 31, ele diz: portanto, vai comer, coma de uma forma que glorifique a Deus. Vai beber, beba de uma forma que glorifique a Deus. Vai fazer o quê? Uma viagem, uma tarefa, o que você vai fazer? Ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo de uma forma que engrandeça, de uma forma que glorifique. Fazei tudo para a glória de Deus. E o último versículo ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalos. É uma necessidade. E aqui vai ficar refletido o amor de Deus. O amor pelo Senhor, o amor pela sua igreja, o amor por aqueles por quem ele entregou a vida. Muito embora não seja um problema para nós comer ou beber, mas para evitar escândalos. Qualquer que seja o mal ou a aparência do mal, deve ser evitada. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus. Procura andar de uma forma que o judeu não veja algo em você que venha escandalizar a vida dele. Nem dê escândalo aos judeus, que nenhum judeu se escandalize por causa da sua fé, que nenhum gentio, aqui falado de gregos, porque era um mundo assim, dividido, os gregos e os romanos, nem dê escândalos que atinge, que afete os gregos, os religiosos ou não de outras nações, e nem a igreja de Deus. A igreja de Deus é o cômputo de todos os convertidos do judaísmo. Não deixam de ser judeu, mas agora é igreja. Convertidos do paganismo, não deixam de ser gentios, mas deixam de ser pagãos. Agora são igreja de Deus. E os que já foram inicialmente induzidos a andar na presença de Deus, é a igreja que o Senhor acrescenta dia a dia. Portanto, meus amados irmãos, uma palavra para o nosso coração, uma palavra para a nossa vida, até o fim. Não dando escândalo em coisa alguma, não pondo tropeço, não sendo tropeço para ninguém na igreja de Deus. Vamos orar.
Eu peço orações em nome de Jesus Cristo, pelos meus irmãos, pelos meus alunos, pelo nosso serviço na nova igreja. Estamos servindo. Temos uma igreja pequena, mas é boa. O pastor é muito simples, pastor Davi Guedes, nossos irmãos, a nossa atividade, a minha atividade está menos ainda do que da minha esposa, porque estamos ainda concluindo o curso teológico lá com os irmãos da igreja que estávamos conduzindo, mas estamos pouco a pouco. Estou pregando uma semana, outra não, geralmente. Mas vamos continuar. Vamos orar. Ora uns pelos outros, ora pelos que você conhece. Nosso país está numa crise grande, mas não é só aqui. Muita gente está apreensiva por causa dos filhos do diabo. Estão se reunindo, querem impedir a Bíblia nas escolas. Já tem estado americano que impediu a Bíblia. A Bíblia foi retirada por ordem judicial, por ampla maioria dos ímpios. A Bíblia foi retirada das bibliotecas. A maldição está caindo nos Estados Unidos como o anoitecer. A maldição está caindo nos Estados Unidos como o anoitecer, assim como as sombras da noite. E no Brasil? Tem uma igreja viva. Vamos continuar orando, pedindo a misericórdia do nosso Deus. A maldição já caiu aqui. Imagina nós termos uma situação que ninguém acredita nos juízes. Dificilmente tem um que tenha moral a respeito. A maioria ninguém acredita. Corrupção, toda a natureza. Ninguém acredita nos políticos. A maioria é corrupta e perversa. E, para desgraça geral, ninguém acredita mais em pastor. Alguns muito corruptos mudaram até o título. Agora eu não sou pastor, não. Agora eu sou apóstolo, sou bispo. Só piora. Vamos orar pelo país e pela igreja do Senhor Jesus no Brasil. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Abençoa os meus irmãos, guarda a tua igreja. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Tu conheces, sabe, ó Deus, quantos nomes, quantas famílias, quantos viúvos, quantas viúvas, quantos órfãos. Tu conheces os que estão enfermos e necessitados. Tu conheces, ó Deus, todas as realidades da nossa nação. Tu conheces todas as condições da nossa igreja, a tua igreja. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos, cercando de cuidados, estendendo, Senhor, sobre cada um a tua mão forte e poderosa. Dá a tua direção e proteção, Pai, a cada servo teu. Deus fiel, guarda o teu povo, manifesta o teu poder, livra a tua igreja desta hora amarga e cruel. Ó Deus, livra a nossa nação desta condição tão vexatória. Perversos em todos os setores da vida pública. A tua igreja sofrendo até crise de identidade. Querido Deus, Senhor da glória, Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.